Marcos, capítulo 15, no versículo 21, para nos alimentarmos do pão da vida, do pão da verdade. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Senhor, que não seja o meu coração a falar, mas que seja o teu Espírito. Senhor, meu Deus e meu Pai, dá-me a palavra revelada. Fala-me comigo, fala com todos aqueles que estão aqui ouvindo. Senhor, nos alimenta com o pão da vida. Nos alimenta, Senhor, com teu corpo, Senhor Jesus. Porque a palavra, Pai, é o teu corpo. Senhor Jesus, quando o Senhor estava na terra, era a palavra em corpo presente. É o Senhor, meu Deus, era o verbo materializado. E nesse momento, Senhor, que nós possamos alimentar do pão da vida e beber da água da vida, para que nós não tenhamos sede e para que nós não sejamos fracos, mas para que nós sejamos fortalecidos na nossa fé, através da tua santa palavra. Abre o nosso entendimento, Senhor Jesus. Nos converte, Espírito Santo, através da tua palavra nos liberta, porque a tua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém, gente? Vamos para a palavra. Marcos 15, versículo 21, a crucificação. Um estrangeiro, certo Simão Cireneu, pai de Alexandre e de Rufo, que por ali passava, vindo do campo que levasse a cruz. Aqui Jesus já estava perto de Gólgota, né? Então, quando já estava perto, o que foi que fizeram? Pegaram um cirineu para ajudar a Jesus a carregar a cruz. Interessante, né? Que Jesus, ele já estava pertinho de Gólgota. Então, esse cirineu, ele foi pego, foi dado uma ordem para ele ajudar a Jesus a carregar a cruz. E eu olhando para essa palavra, meditando nessa palavra, nessa passagem, o que vem ao meu coração? Que Jesus, ele te ajuda a carregar a cruz. Que Jesus nos ajuda a carregar a nossa cruz. Eu não sei qual é o momento difícil que você está vivendo, porque Jesus estava vivendo um momento difícil. Ele estava sozinho, carregando aquela cruz, ele estava ferido, machucado, ele estava ali na condenação, né? Ele estava ali na humilhação, ele estava ali sem nenhum discípulo ajudando ele a carregar aquela cruz. Talvez você está vivendo isso, você está passando por alguma situação e ninguém está te ajudando a carregar a cruz. Nem tua família, nem teus amigos, nem teus vizinhos, nem teus irmãos da igreja. Mas eu quero dizer para você que Jesus ajuda você a carregar essa cruz que você está carregando. Porque a palavra de Deus diz que aquele que Jesus fala, né? Aquele que quer vir a mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me siga. Então há uma cruz que estamos carregando, não é verdade? A cruz, gente, é o lugar onde deposita-se o pecado. Se a tua cruz está muito pesada, é porque o pecado está grande, né? O que pesou na cruz? O que pesou ali naquilo que Jesus, na cruz que Jesus levava? Os nossos pecados. Entendeu? Às vezes as pessoas dizem assim: minha cruz está muito pesada. Por que está muito pesada? Porque está cheia de pecados, né? Então, a cruz é o lugar onde foi depositado os pecados. Jesus carregava sobre aquela cruz os nossos pecados. Às vezes as pessoas dizem: minha cruz está muito pesada. E sabe por quê? Por causa do pecado que está depositado nessa cruz. Você está entendendo? Mas Jesus nos ajuda a carregar a cruz. Pai do céu. E aí, o que foi que aconteceu? O cirineu ajudou a Jesus nos últimos momentos. Nos últimos momentos que ele já chegava para a crucificação. Escute, essa palavra é muito linda. Falar da crucificação, gente. Falar do sacrifício que Jesus fez por mim e por você. Pai do céu, falar da crucificação. Ontem eu estava ceando e estava lembrando, né, do sacrifício de Jesus. O sangue de Cristo. Gente,
Tem muitas pessoas que não estão participando da Santa Ceia. Você não sabe o valor da Santa Ceia. Em memória de Cristo, né? Em memória de Cristo nós ceiamos. Quando você pega o pão, que representa o corpo de Cristo. Meu Deus do céu, quando você pega aquele pão, Senhor, não é mais um pedaço de pão, mas é o teu corpo, Senhor, é o teu corpo. É aqui, Senhor, que representa o sacrifício que tu fizeste por mim. Senhor, não é um cálice de vinho, mas é o teu sangue, o sangue que me liberta, o sangue que me dá vida, o sangue que me lava de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E as pessoas, gente, não dão valor ao sacrifício que Jesus fez por você e por mim. Então, muitas das vezes você está preocupado tanto com teus problemas, você está preocupado com tudo aquilo que você quer, mas esqueceu desse sacrifício. Você não tem na tua memória mais, nem participa da Santa Ceia, e nem tem na tua memória o que Jesus fez por você e por mim. Muitas das vezes você não dá mais valor à crucificação. Você não dá mais valor a tudo aquilo que Jesus fez por você. E você fica aí apenas preocupado com seus interesses, com seus pedidos sendo realizados, com as suas vontades, mas não valoriza Cristo. Não valoriza o momento da crucificação. Esse momento ao qual o Senhor entregou a vida dele por mim e por você, a qual o Senhor pagou pelos nossos pecados. Pelos nossos pecados, gente. Então, olha só, escute. E levaram-no ao lugar da Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. Você já prestou atenção que tem gente que adora a caveira, gente? Olha aí, o povo é tão ignorante no seu entendimento, que eles adoram caveira, né? Eles acham que é brincadeira. Eles acham que não tem nada a ver. De caveira representa morte, né? Caveira representa morte. O lugar onde Jesus foi crucificado tinha o nome Gólgota, que se traduz por lugar da caveira. É o lugar da morte, né? Então, aquele foi o lugar onde Jesus foi morto. Foi ali nesse lugar que ele foi morto, com o nome caveira. E se você observar, tem gente que usa camisa de caveira, tem gente que usa chaveiro, estão ali usando essas coisas. Gente, pelo amor de Deus, como é que eu vou querer usar algo que representa a morte? Caveira representa a morte. E eu vou estar ali, né? É só uma imagem. Pais, incentiva os seus filhos. Compra um brinquedo de caveira para os seus filhos, né? Não, é só uma brincadeira. É só uma brincadeira, não tem nada a ver. Não, gente. Aquilo representa a morte. Então, aqui, muitas das vezes, as pessoas estão aí mais adorando, cultivando, né? Participando mais da morte do que da vida. Não é verdade? Então, louvado a ignorância do povo em dizer que não tem nada a ver. Não existe isso, gente. Então, tem aquilo que, assim como a Santa Ceia, o pão, o vinho, apresentado a Deus, representa em memória, né, do sacrifício de Cristo, assim a imagem da caveira representa a morte. Você está entendendo o que você traz para dentro da tua casa? O que você leva para os teus filhos? O que você ensina para os teus filhos? Tantas coisas estão representando maldição. E você está colocando dentro da tua casa. E você está colocando dentro da tua vida. E você está colocando aí para fazer parte da tua casa, parte da vida do teu filho, parte da tua vida. Mas quando é para ir participar da Santa Ceia, que representa ali o corpo de Cristo, o sangue de Cristo, as pessoas não vão. Eu estava meditando, gente, que tem aí um povo que eles servem a ceia, mas eles só dão o pão, eles não dão o vinho. Eu não vou falar o nome desse povo, mas tem um povo
que na hora do corpo de Cristo, na hora da comunhão, na hora da ceia, eles não dão o vinho, só dão o pão. As pessoas lá participam, né, da ceia, mas só é o pão dado. Então, a palavra de Deus disse o quê? Que o pão representa o corpo de Cristo. Que quando nós ceamos é em memória da ceia que o Senhor teve com os discípulos, a qual ele disse, né, que aquele pão representava o corpo dele e que o sangue representaria o vinho dele. Então, naquele momento, iríamos lembrar desse sacrifício. Mas aí eu estudando, falando com Deus, né, aí veio na lembrança que tem um povo que eles até dão o pão da ceia, mas não dão o vinho, não dão o vinho. Então, praticamente não é a verdade, porque a Santa Ceia do Senhor foi dado o pão e foi dado o vinho. Jesus repartiu o pão para os discípulos e também deu o vinho, porque o pão representa o corpo de Cristo e o vinho o sangue de Cristo. Estamos entendendo que às vezes você está colocando na tua vida alguma coisa que representa algo, tá entendendo, gente? Você está trazendo para a tua vida, é só uma imagem, mas essa imagem representa a morte. Essa caveira representa a morte. Aí você não entende por que, que você está doente, por que, que alguém morreu na tua família, você não entende por que, que alguém está passando por aquela situação. Por quê? Porque tem um símbolo da morte representado dentro da tua casa. Você está ali achando bonito, né? Incentivando pessoas a usar aquilo e dizer que não tem nada a ver. Tem sim a ver, é representante de algo, tá entendendo? Assim como o pão e o sangue representam o corpo e assim como o pão e o vinho representam o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, tem coisas aí que estão representando alguma coisa, tá entendendo, gente? Então, cuidado com o que você leva para tua casa, o que que isso representa? Cuidado, para que você depois não fique aí botando culpa nos feiticeiros, culpa nos invejosos, culpa não sei mais em quem, né? Eu não prospero por causa do invejoso. Você não prospera por causa da tua desobediência, porque aquele que é obediente prospera. Aquele que é obediente prospera, aquele que é desobediente não prospera, gente. Não tem êxito no que faz. Vamos aqui continuar. E deram-lhe a beber vinho com mirra, mas ele não o tomou. E, havendo crucificado, repartiram suas vestes, lançando sobre ele sorte, para saber o que cada um levaria. Foi assim que trataram Jesus, gente. E é assim que até hoje tratam Jesus. Não tratam Jesus com honra, não tratam Jesus com respeito, não tratam Jesus como representante de Deus na terra, não trataram Jesus como filho de Deus, até hoje não tratam Jesus com a referência que ele precisava, com a reverência, com honra, com temor, com santidade. Até hoje, gente, as pessoas não honram a Jesus. Até querem que Jesus os abençoe, até querem que Jesus os cure, até querem que Jesus realize os seus pedidos, mas não honram Jesus, não servem a Jesus, não se santificam. Louvado seja o nome do Senhor. Gente, pregar a crucificação, falar de Jesus, falar do sacrifício que ele fez por mim e por você, gente. Ele deu a própria vida. Se hoje nós estamos aqui nessa terra, falando de Deus, falando do Pai, falando do Filho, se hoje estamos aqui nessa terra sendo livrado por esse Jesus, protegido por Ele, protegido por Deus, se hoje nós estamos aqui com os pecados pagos, foi por causa de Jesus. E muitas das vezes você não dá valor. E muitas das vezes você não honra Ele, não se santifica. Fala dele de qualquer jeito. Fala dele estando no pecado. Você não deu o valor que ele deu a própria vida para pagar pelo teu pecado.
Aí você continua pecando, você continua errando, você continua numa vida sem santificação. Você continua numa vida de adultério, você continua numa vida de mentira. Mente para todo mundo. Mente para o teu pai, mente para tua mãe, mente para tua família, mente para os teus amigos. Vive numa vida de mentira, sem santificação, sem a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Sabe qual é a oração que mais agrada o ouvido do Senhor? É quando nós somos verdadeiros. Quando você chega e diz para Ele: Senhor, eu ainda preciso melhorar nisso. Senhor, eu ainda pequei. Senhor, eu ainda errei. Senhor, me ajuda. Do que você chegar como se fosse aquele perfeito na presença de Deus e eu começo a orar como um perfeito, sem reconhecer tuas falhas, tuas misérias, tuas fraquezas, quem nós somos e quem Jesus é. Vamos entender a palavra de Deus. Vamos entender o que Jesus fez por nós, gente. Vamos entender que Ele pagou pelos nossos pecados, que Ele deu a própria vida dele por nós, que Ele se fez maldito para nós sermos abençoados. Oh, meu Deus do céu. Trate Jesus com reverência. Lembre dele, lembre dele. Você só lembra dele para pedir, gente. Quantas vezes você lembra do sacrifício que Jesus fez por você? Quantas vezes você lembra que Jesus pagou pelos teus pecados para que você não peque mais? Né? Quantas vezes você lembra que Jesus te perdoou para que você não peque mais, para que eu não peque mais? Quantas vezes você lembra de se santificar, de adorar a esse Deus, de adorar a esse Senhor, de adorar o Filho do Deus Altíssimo, ao qual deu a sua própria vida por mim e por você? Às vezes você lembra de pedir tudo que você quer, mas você não lembra. Jesus, tu deu a sua vida por mim. Ontem, quando eu estava ceando, gente, sabe, o momento da Santa Ceia, gente, é o momento a qual Jesus disse, pelo menos nesse momento, lembre de mim, né? Lembre de mim quando beberes, quando comeres deste pão e quando beberes deste vinho que representa a nova aliança. Lembre-te de mim nesse momento. Porque muitas das vezes, gente, você só lembra de pedir, mas não lembra do que Jesus fez por você. Não lembra que Jesus já te deu a vida dele por você, que ele sofreu por você, que ele foi maltratado por você, o Filho de Deus. O Filho de Deus, gente. Ele passou por tudo que ele passou, por causa de pecadores. Olha o amor. Olha o amor desse Cristo por nós. O Filho de Deus foi crucificado, rejeitado, maltratado, chamado de enganador, chamado de endemoniado. Não é isso que diziam dele? Chamado de falso profeta. Eu estava no início da live falando aqui, né, dos falsos profetas. Se você olhar para Jesus, em nenhum momento, ele na sua caminhada, ele chegou com a pessoa e disse assim: estão fazendo macumba para ti, teu nome está teu nome tá na boca do sapo, teu nome está lá na encruzilhada com galinha. Em nenhum momento Jesus, como o maior profeta, ele falou isso para qualquer um deles. Jesus, ele veio e falou a palavra de Deus e curava, e libertava, e expulsava os demônios, mas em nenhum momento ele chegou e falou: olha, estão fazendo essa feitiçaria para ti, estão fazendo isso para ti, tua vida não dá certo por causa disso. Ele disse: se você estiver comigo, você estará protegido. Se você me seguir, eu estarei te escondendo do mal. Se você entregar tua vida para mim, tu és abençoado. E se você entregar tua vida para mim, nenhuma maldição, nenhuma feitiçaria, encantamento, inveja, nada cairá sobre a tua vida. Porque você entregou tua vida para mim. Tu estás protegido por Deus. Aí você entra lá naquela live de revelação, porque estão revelando que teu nome está no sapo, que teu nome está lá na galinha, que teu nome está não sei onde. Aí você está lá naquela live. E é onde que Jesus não está. Porque onde Jesus está, tem palavra de vida, tem palavra da verdade, tem palavra do arrependimento, tem palavra de santificação, tem palavra que nos liberta e que aumenta a nossa fé,
que aumenta a nossa fé. Então, e havendo crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sobre elas sorte para saber o que cada um levaria. E era a hora terceira quando o crucificaram. E por mim dele estava escrito sua acusação, o rei dos judeus. Era a hora terceira quando o crucificaram, e por cima dele estava escrito sua acusação, o rei dos judeus. E crucificaram com ele 2 salteadores, um à sua direita e outro à esquerda. Interessante que Jesus ele foi crucificado com 2 malfeitores, né? 2 ladrões, salteadores e ladrões. E Jesus não foi crucificado com 2 discípulos. Olha aí, gente. Por que Jesus não foi crucificado com 2 discípulos? E Jesus foi crucificado com 2 salteadores, né? Por quê? Porque Jesus, ele veio para pagar pelos nossos pecados. Então, ele estava pagando pelo pecado dos ladrões e dos discípulos. Tá entendendo? Então, quando Jesus estava ali na cruz, do lado dos 2 malfeitores, ali representava que Jesus era um malfeitor. Eles estavam que humilhando a Jesus. Então Jesus, ele não os discípulos não poderiam estar junto com Jesus. Por quê? Porque os discípulos, eles eram aqueles que seguiam a Jesus. Então, os malfeitores não seguiam a Jesus. E o malfeitor é aquele que praticava a maldade, era aquele que roubava os outros. Os discípulos de Jesus não estavam roubando ninguém. Eles estavam aprendendo com o mestre. Eles estavam seguindo a Jesus. Então, por isso que houve 2 malfeitores, 2 salteadores, porque eles queriam colocar Jesus ao lado daqueles que eram salteadores, daqueles que praticavam o mal, e não daqueles que estavam aprendendo com Jesus o caminho da verdade e da vida. Por isso que Jesus foi crucificado com 2 salteadores, porque ali estava dizendo que Jesus era um salteador, que Jesus era um malfeitor, e por isso ele estava ali, do lado dos malfeitores. Os discípulos eram seguidores de Jesus, os discípulos não eram malfeitores, os discípulos estavam aprendendo com o mestre. Aqueles salteadores já eram malfeitores. Estão entendendo? Por isso que ele foi crucificado com 2 malfeitores. Oh, gente do céu! E naquele momento ali, o Filho de Deus. Gente, quando você lembra dessa passagem, quando você medita nessa passagem, quando você se entrega verdadeiramente e você traz na memória Jesus ali, o Filho de Deus que curou na terra, que libertou, que ajudou os necessitados, que deu valor aos pecadores, que curou leprosos, que curou cegos, que curou aqueles que estavam ao redor dele, que deu amor, que deu valor. Ele deu valor às Marias, né? Ele deu valor aos discípulos, ele deu valor a todos aqueles que estavam com ele deu valor às criancinhas, ele deu valor às mulheres, que as mulheres não eram valorizadas. Ele deu valor às mulheres. Onde Jesus estava, era uma nação que não valorizava a mulher, né? Até hoje ainda tem esse problema de não dar valor à mulher. Então, louvado seja o nome do Senhor. Jesus estava ali passando por essa crucificação, gente. Jesus estava sendo tratado não como filho de Deus, mas estava sendo tratado como ladrão, como alguém que era errado, não é verdade? E Jesus em nenhum momento roubou ninguém, gente. Jesus em nenhum momento roubou, matou ninguém. Jesus, se você estudar a vida de Jesus, em nenhum momento ele tira a vida de alguém. Quando Jesus foi entregue, né? O que foi que aconteceu? Pedro, cheio de amor, mas na carne, né? Na carne, ele pegou
tirou a espada e cortou a orelha do soldado, né? Do soldado Malcolm. E o que que aconteceu? Jesus foi e curou, colocou a orelha no lugar. Jesus, ele curou, gente, no momento que ele estava sendo preso, que ele foi pego. Sabe o que foi que ele fez? Ele deu amor. Eu fico imaginando esse soldado, né? Eu acredito que ele se converteu, porque ele foi prender alguém que curou ele, gente. Meu Deus, como é que pode alguém fazer mal, né? Mas ele estava recebendo ordens. Então, hoje eu estava vendo ali o povo da Venezuela, né? Eu vi ali uma cena triste, aqueles soldados prendendo o povo, né? Aí eu fiquei pensando, meu Deus, eles estão fazendo isso porque são mandados, né? Porque tem que obedecer à lei, ou eles estão fazendo isso porque são contra o povo? Sabe? Eu vi ontem essa cena e eu fiquei meditando nisso. Então, esse soldado que cortou a orelha, que Pedro cortou a orelha dele, aí eu fiquei pensando, ele estava lá porque deram ordem para prender a Jesus? Ou ele estava lá porque verdadeiramente ele achava que Jesus era esse malfeitor? Você está entendendo? Às vezes as pessoas estão fazendo algo porque tem alguém acima deles dando ordem, né? Principalmente no trabalho. Aí a pessoa, para não perder o trabalho, vai lá e obedece, né? Porque tem que obedecer a quem? O seu chefe. E tem gente que faz a maldade porque quer fazer a maldade. Porque quer. Porque tá lá com prazer, né? Prendendo os outros, matando os outros, machucando os outros, humilhando os outros. Além de receber ordens, né? Para prender aquelas pessoas. Às vezes estão fazendo, achando que o povo está errado e que a liderança que está certa, né? Gente, tudo é para nós analisarmos a nossa vida. E nesse momento, louvado seja o nome do Senhor, aqui Jesus, né, sendo crucificado com os dois malfeitores, e aqui escute, e por cima dele estava escrita a sua acusação, o rei dos judeus. E crucificaram com ele dois salteadores, em sua direita e outra à esquerda. E cumprindo-se a escritura que diz, e com os malfeitores foi contado. Então, era uma profecia. Lembra lá da profecia? Que a profecia é algo que se cumpre? Então, havia essa profecia que Jesus iria ser condenado com os malfeitores. Então, aqui continua. E os que passavam blasfemavam dele, maneando as suas cabeças e dizendo: Ah, olha aí, gente. As pessoas que zombam, né? Que blasfemam. Olha, lembra lá da blasfêmia contra o Espírito Santo? Não tem perdão? Que o pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Olha aqui, ó, chegou aqui nesse momento. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as suas cabeças e dizendo: Ah, tu que derrubas o templo em 3 dias, o edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Gente, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Você sabe o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, gente? Você sabe o que não tem perdão? É quando você não crer no Filho de Deus. Essas pessoas aqui que blasfemaram do Filho de Deus, elas não tiveram perdão, elas não terão perdão, elas não têm perdão, gente. Blasfêmia contra o Espírito Santo é você não acreditar em Jesus. Isso é blasfêmia. E não haverá perdão para você. Agora, você que crer que Jesus veio à terra como um homem, pagar pelos teus pecados, pagar pelos meus pecados, dar a vida dele por você e por mim, há perdão para nós.
Nós podemos errar, nós podemos falhar, haverá perdão, porque você crer no Filho de Deus, porque você crer que Jesus deu a vida por você, que Jesus pagou pelos teus pecados. Você está entendendo, gente? Mas quando você não crer no Filho de Deus, você está se condenando, você está blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Você está blasfemando contra o Filho de Deus. Pai, Filho e Espírito. Os três são um, apenas um. Pai, Filho e Espírito. A Trindade são apenas um. O Pai está no Filho, o Filho está no Espírito Santo, o Espírito Santo está no Pai e o Espírito Santo está no Filho. Pai que está no céu, o Espírito Santo que habita em nós, o Filho que veio em corpo, que veio como Filho do homem na terra, Pai que está no céu, Espírito Santo que habita em nós, que habita no Filho, e o Filho que veio como homem, como Filho do homem na terra. Você está entendendo? Pai, Filho e Espírito Santo. Apenas um, o Pai no céu, o Espírito Santo que está nos corações e o Filho que se materializou na terra como o Filho do homem, entendeu? Que se fez Filho do homem para pagar pelos nossos pecados. Ele foi filho do homem, mas não deixou de ser filho de Deus. Ele foi filho do homem na terra, né, em corpo materializado, mas ele era o filho de Deus. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Você está no corpo na terra, você é filho do teu pai, você é filho da tua mãe, mas você é filho de Deus. Quando você recebe Jesus no teu coração, quando você não blasfêmia daquele que deu a sua própria vida. Ele não é um malfeitor, ele não é um falso profeta, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é o Cordeiro que foi imaculado, o Cordeiro que foi crucificado, sacrificado por nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E você que não crê em Jesus, você está se condenando. Você está se condenando. Você está blasfemando do Filho de Deus. É blasfêmia. E essa blasfêmia não tem perdão. Não tem perdão. Por isso que a oportunidade agora de nós recebermos Jesus no nosso coração é agora. De nós entregarmos nossa vida para Jesus é agora. De nós recebermos a nossa salvação é agora. Porque o que nos condena, gente, é não crer no Filho de Deus. É não crer em Jesus, como eles aqui fizeram. Eles disseram, e os que passavam blasfemavam dele, maneando as suas cabeças e dizendo, a tu que derrubas o templo em 3 dias e edificas, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Jesus, ele não precisaria nem ir para a cruz, gente, porque nele não havia pecado, é filho de Deus, ele era santo, né? Então Jesus sabe como é que está meu coração, eu pregando essa palavra, gente. Só Jesus sabe como está meu coração, porque quando eu lembro que o Filho de Deus foi tratado desse jeito e continua sendo tratado como se não fosse Filho de Deus. E o Filho de Deus continua sendo tratado, gente, por muitos, sem honra, sem valor. E muitos continuam crucificando Jesus, muitos continuam zombando de Jesus. Muitos continuam zombando de nós, porque cremos no Filho de Deus, cremos no Salvador. Estamos carregando a cruz, gente. Somos odiados por levar o Evangelho. Somos odiados porque seguimos a Cristo. Somos odiados porque cremos no nosso Salvador, que deu a vida dele por nós, que pagou pelos nossos pecados, que foi o Cordeiro pela nossa vida. O sangue dele foi derramado. Gente, quantas pessoas não participam mais da Santa Ceia? Quantas pessoas, gente, hoje a gente vê templos que eles fazem a Santa Ceia cheia de comida, cheia de frutas.
Aí eles dizem que lá é a ceia do Senhor. E o Senhor lembra na passagem que ele mesmo fala que aquele que tiver fome, que coma na sua casa. Porque o sentido da Santa Ceia, gente, não é você se encher da comida, da bebida. O motivo da Santa Ceia é você colocar em memória que aquele corpo, aquele pão representa o corpo de Cristo que foi dado pela tua vida, que aquele vinho representa o sangue de Cristo que foi dado pela nossa vida. A Santa Ceia não é para que a gente encha o nosso corpo, o nosso estômago, mate a nossa fome, mas para que lembre que é aquele pão, louvado seja o nome, representa o sacrifício feito por mim e por você, que aquele sangue representa o sacrifício feito por mim e por você, e não que é para comer e beber. A Santa Ceia não representa comida e bebida. A Santa Ceia representa o corpo de Cristo, o sangue de Cristo que foi dado por nós. O sangue que foi derramado por nós. E hoje as pessoas ainda não valorizam esse sangue que foi derramado por nós. O corpo que foi ali mutilado, o corpo de Jesus foi mutilado em açoites. O chicote, gente, o chicote ali a qual açoitaram a Jesus, ele perfurou o corpo de Cristo. Ele perfurou e o seu sangue era derramado ali. Gente, você não entende. Você não entende que o Filho de Deus derramou o sangue dele por tua vida. Nós temos que entender o que Jesus fez por nós. E você serve a Deus de qualquer jeito, você serve a Jesus de qualquer jeito, você não honra Ele, você não se santifica por Ele, você não busca as almas por causa desse sacrifício, você não tem amor às almas por causa desse sacrifício. Você não sabe o que Jesus fez. Quando você souber verdadeiramente o que Jesus fez por você, você vai dar valor a Ele. Você não vai chegar com Ele só pedindo que Ele te cure, que Ele te prospere, que Ele te dê um casamento, que Ele te dê uma casa, que Ele te dê bens materiais. Quando você entender o que Jesus fez por você, você vai chegar com Ele e vai dizer: obrigado, Jesus. Eu não merecia que tu tivesse dado a vida por mim. Obrigado, Jesus, porque eu posso não ter ouro nem prata, mas eu te tenho. Obrigado, Jesus, porque tu me valorizaste. O que tem de mulheres sofrendo porque o seu marido não a valoriza? E você não sofre porque Jesus já te valorizou. Muitas das vezes você está aí sofrendo por pessoas que não te dão valor e você não se alegra com aquele que te deu valor. Você não se alegra com Jesus que deu a própria vida. Aí você está aí sofrendo por causa que pessoas não te valorizam. Ah, meu Deus. Era para você se alegrar. Porque as pessoas não estão te valorizando, mas Jesus te valorizou. Jesus te valorizou tanto que deu a vida dele por você e por mim. Que deu a vida dele por nós. E você está aí sofrendo por alguém que não te dá valor. Por alguém que não está nem aí, ó, se você está bem, como a esposa ontem chorando, que ela fez uma escolha errada, passando fome com o próprio marido dela, porque o marido dela não deixa dinheiro para ela comer. Aqui, louvado seja o nome do Senhor. E aqui continua: e da mesma maneira, também os principais dos sacerdotes com os escribas diziam um para os outros, zombando: salvou os outros e não pode salvar a si mesmo? O Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos também os que ele foram crucificados e injuriavam. Então, eles ficam. É interessante, né? Além deles fazer o que eles fizeram com Jesus, eles estavam ainda zombando. E é assim, gente, muitos fazem com você. Você está passando por alguma situação difícil e as pessoas estão zombando de você.
Não é ela que prega Jesus? Um dia desse alguém entrou aqui e zombou, falando que a minha parede não era embuçada. Começou a falar, ah, tá aí, mas a parede da casa nem é embuçada, a casa nem é minha. Aí eu tava ontem orando, né, e falando para Jesus, Jesus, tu lembra que alguém chegou e ficou zombando, né, da parede da casa? E se ele soubesse que a casa não era nem minha, aí que teria zombado mesmo de mim, né? E tem pessoas que zombam de nós porque acham que servir Jesus nós temos que ter uma mansão, né? Que acha que servir Jesus, nós temos que ter carrão, que acha que servir Jesus, nós temos que viver na terra uma vida material próspera. Aí zombam, um dia desses zombaram de mim porque eu uso óculos, mas tem orando por cura, mas usa óculos, carne é carne, corpo é corpo, alma é alma, né? A cura da alma não é a cura do corpo. O corpo, ele vai pro pó, os órgãos vai enfraquecer. E tem gente, pai, que zomba da gente, porque a gente não tem condições financeiras. Zombaram de Jesus, gente. Zombaram de Jesus como filho de Deus. Quantas pessoas zombam de você, mas está orando, mas não tem uma casa própria, né? Quantas pessoas não zombam de mim? Eles nem sabem por que, que eu não tenho uma casa própria. Eu estava ontem orando e falando com Deus, né? E esse final do mês, né? Eu paguei esse final do mês, não, esse início do mês, eu paguei o meu aluguel. O aluguel da onde eu moro, né? E eu estava agradecendo a Deus, eu estava pedindo para Deus. Deus, se tu quiseres, tu me dá uma casa própria. Mas eu te agradeço, porque tu me dá as condições de pagar o meu aluguel todo mês. Você está entendendo, gente? Às vezes as pessoas acham, porque você não tem uma casa própria, Deus não está na tua vida. Deus não é com você. Deus só é com você se você tiver uma casa própria, se você tiver um carro, se você viver viajando, se você andar nas melhores roupas. Aí você diz que Deus é com aquela pessoa? Não, gente, não é não. Deus é com os pobres, Deus é com o humilde, Deus é com aqueles que o seu coração está nele, não que o dinheiro está nele. Nunca pense que você é abençoado porque você tem do bom e do melhor. Não. Você é abençoado porque você tem Jesus no teu coração. Porque você crê no Filho de Deus. Que você crê, porque o próprio Filho de Deus, gente, zombaram dele, né? Zombaram dele. E assim zombam de nós, que seguimos a Jesus. Então, Jesus, ele passou por tudo isso, sem pecado, com tanto amor, porque ele na terra foi a pessoa que mais deu amor às pessoas. Olha só, ele pegou, curou ali, né, a orelha que foi cortada, ele colocou lá no lugar. Eu fico imaginando. Eu fico imaginando o que aquele soldado pensou. Meu Deus, eu vim prender esse homem me cura. Eu acredito que ele se converteu. Eu acredito que no coração dele ele viu que aquele homem não era só um homem, mas era um filho de Deus. Não era um malfeitor, mas era aquele que veio dar amor, que veio perdoar até os seus inimigos, que veio curar, né? Que veio libertar. Mas ele estava recebendo ordens para aprender a Jesus. E a profecia tinha que se cumprir. A profecia tinha que se cumprir como se cumpriu. Jesus deu a vida dele por mim, por você. Você já entendeu isso? Você tem esse entendimento que o Filho de Deus passou por tudo isso, por você e por mim? Quando você tiver esse entendimento, você vai dar valor a ele. Você vai amá-lo e adorá-lo com todo o teu fôlego de vida. Você vai amá-lo e adorá-lo e servi-lo de todo o teu coração, porque ele nos amou primeiro, porque ele nos serviu primeiro. Jesus, ele veio para servir, não foi? E Jesus, ele veio como prova de amor, ele nos amou primeiro. Blasfeme do Filho de Deus. Creia que Jesus, ele veio à terra. Creia que Jesus deu a vida dele por você. Aí você vai dizer, foi tudo comprovado, gente.
Foi tudo comprovado. A Bíblia ela é testificada. Tem o lugar da Gólgota, tem a sepultura onde Jesus foi sepultado e os seus ossos não estão lá. Os seus restos mortais não estão lá. A terra onde Jesus andou. As pessoas adoram o lugar onde Jesus andou, mas não adoram a Jesus. As pessoas adoram o lugar onde Jesus viveu, mas não adoram a Jesus. Você já viu que tem pessoas que viajam para Jerusalém, que viajam para a Terra Santa, que falam lá da Terra Santa, que falam de Jesus, mas não adoram a Ele de todo o coração, não se santificam, apenas adoram o lugar como religiosos, né? Os religiosos são esses, que adoram lugares, mas não adoram o Criador. Que falam de Deus, mas seu coração está longe de Deus. Oh, Jesus amado. Então, Jesus, ele deu a vida por você e por mim. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é você não crer no Filho de Deus. Se você não crer no Filho de Deus, você não será salvo. Mas se nós cremos, bem-aventurados é aqueles que creram, né? Porque serão salvos, porque verão a Deus. Então, se nós crermos no Filho de Deus, não tem pecado que nos condene. Mas se eu não crer no Filho de Deus, eu serei condenada. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, quando você não crê em Jesus. Mas que através dos sinais, Jesus alcance vidas. Que através da palavra, Jesus alcance vidas. Que através dos sinais, Jesus alcance vida. E, gente, essa foi a palavra.